Olá pessoal, então dando continuidade à nossa etapa de análise e busca das causas, nós já vimos a técnica dos porquês, que deve ser aplicada dentro do brainstorming, como nós já conversamos em conjunto com o causa e efeito, que vai funcionar como um elemento de organização de todo esse material, de todas essas ideias, para facilitar posteriormente uma análise e uma tomada de decisão. É muito importante ficar claro desde o começo que o causa e efeito precisa ser utilizado considerando dois momentos diferentes. O primeiro momento é da construção. Então precisamos construir um causa e efeito da maneira mais adequada, completa e racional possível, levando em conta que só devem ser colocadas causas que estejam diretamente vinculadas, ou seja, que tenham uma real possibilidade de impacto ao problema que está sendo analisado. E a segunda fase é a análise. Ou seja, de nada adianta a gente ter um causa e efeito muito bem construído para botar na parede ou para deixar dentro de uma gaveta. Ele tem que servir para um objetivo que é a definição de uma ou algumas causas fundamentais mais importantes e que serão, então, a partir daí, objeto de análise e tratamento por meio de um plano de ação. Tá? Percebam a vinculação que há entre essas duas fases, e se nós não formos devidamente criteriosos na definição, na construção do causa e efeito, nós vamos ter muito mais dificuldade para fazer uma análise de modo preciso e adequado. Mas então, entrando na ferramenta, é importante a gente ter uma ideia de quando ela foi criada. 1943, Kaori Ishikawa. Certamente vocês já ouviram falar nessa pessoa, ele é um dos gurus da qualidade e é considerado um dos mais importantes teóricos e estudiosos da qualidade moderna. Né? Ele teve contribuições muito importantes nessa época da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. Ele era presidente da JUSE, União Japonesa de Cientistas e Engenheiros, e ele teve a iniciativa de convidar o Demi e o Juran para irem ao Japão expor os seus conceitos sobre qualidade. Isso possibilitou a incorporação de uma série de técnicas e ferramentas à cultura japonesa e que certamente contribuiu muito para a recuperação da economia do Japão. Além disso, além de ter esse mérito de incorporar algumas ações e alguns aspectos ligados à cultura da qualidade ocidental, ele também desenvolveu uma série de ferramentas importantes. Por exemplo, 5S, que hoje é amplamente usado por empresas de vários tamanhos em todos os ramos de atuação, foi proposto por ele. Os círculos de controle de qualidade também foi proposto por ele. E o causa e efeito, que hoje é uma das ferramentas mais usadas em MASP, em Six Sigma, em qualquer trabalho em que você tem que fazer uma análise e uma busca para melhoria e para aprimoramento de processos. E essa ferramenta nada mais é do que uma técnica visual, um diagrama, um gráfico, que relaciona dois elementos, os efeitos com suas causas. Os efeitos são os problemas ou dificuldades que a empresa está tendo e que, pela metodologia que a gente está estudando, veio da priorização. Então, tivemos uma lista de problemas que foi priorizada e esse problema prioritário, ou os problemas, vão ser levados para essa causa e efeito. Se forem mais de um problema, possivelmente cada um vai ter o seu próprio causa e efeito específico. E, por meio do brainstorming, que seria feito agora, com a aplicação da técnica dos porquês, esse problema teria todas as suas causas enunciadas, listadas e que seriam colocadas de modo organizado nesse diagrama. Duas finalidades principais podem ser objeto da utilização desse gráfico. Percebam que elas têm uma certa semelhança entre si, mas é fundamental que fique claro a diferença entre elas, porque são dois usos do causa e efeito. O gráfico é o mesmo, a ferramenta é o mesmo, a forma de preenchimento é a mesma, mas o foco é um pouquinho diferente. Então, no primeiro caso, estudar as condições que devem estar presentes para a obtenção do resultado pretendido. Resultado pretendido, vamos entender como algo que a gente não tem ainda, um resultado que nós nunca alcançamos, mas que pretendemos alcançar. Ou seja, aqui está caracterizada uma situação de melhoria. Ok? E como uma situação de melhoria,
o que é importante ficar claro? Nós só vamos chegar a esse resultado melhor se nós passarmos a trabalhar de uma forma diferente. Então, do lado do problema, nós colocaríamos aquilo que nós queremos alcançar e que ainda não temos. Por exemplo, eu quero aumentar a satisfação do cliente, eu quero aumentar a minha produtividade, eu quero reduzir a quantidade de acidentes, eu quero chegar em todas essas situações a patamares que nós ainda não alcançamos. E, consequentemente, nós vamos listar do lado das causas todas as condições que nós ainda não temos e que são fundamentais para que o efeito desejado possa ser alcançado. Por exemplo, eu preciso de pessoas mais qualificadas, eu preciso de um sistema novo, eu preciso de conhecimento por meio de uma consultoria, eu preciso de equipamentos mais modernos. Tá? Teoricamente, todas essas condições devem ser incorporadas para que a partir daí o processo possa ser mudado e, consequentemente, o novo resultado alcançado. Já no item B, seria uma abordagem mais usual, mais tradicional. Nós temos um problema, ou seja, um desvio, uma queda de desempenho. Nós queremos retornar à situação original e vamos listar tudo aquilo que provavelmente está acontecendo hoje no nosso processo e que impactou na queda ou na redução do resultado que estamos alcançando. Portanto, aqui é uma situação de rotina, uma situação em que eu quero corrigir uma determinada situação. No primeiro caso, é uma situação de melhoria. Percebam que no primeiro caso, o que nós temos? Uma listagem de fatores do processo que ainda não existem, que deverão ser incorporados. Enquanto no segundo caso, nós temos uma listagem de fatores que estão atuando no processo e que deverão, de alguma forma, ser modificados ou controlados para que o efeito negativo deixe de existir. Tá? Então, uma abordagem muito parecida, mas são focos ligeiramente diferentes. Aqui nós temos um exemplo de causa e efeito. E eu queria aproveitar esse exemplo para enunciar para vocês a metodologia que deve ser seguida na construção desse gráfico. Falei agora há pouco, primeira etapa construção, segunda etapa análise. Então vamos ver as etapas que devem ser seguidas na construção. Primeira etapa, identificação do problema. Então o problema é colocado aqui, normalmente do lado direito do diagrama, para onde convergem todas as causas. Vejam que esse formato, essa disposição não é por acaso. A ideia de convergência. Tudo isso aqui existe e impacta diretamente nesse resultado. Como eu falei para vocês, isso aqui veio do Pareto, do Gucci, veio de um processo de priorização ou de uma determinação da empresa. Né? Precisamos resolver essa questão, mas idealmente deve ser estabelecido por meio de uma abordagem mais racional, mais científica, que permita que nós concentremos o nosso esforço naquilo que é mais importante. Então, essa é a primeira etapa. A identificação do problema e, consequentemente, a seleção de um grupo de pessoas aptas a trabalhar, a buscar causas desse problema por meio de um brainstorm. A segunda etapa seria definir o que nós podemos chamar de causas primárias. O que são causas primárias? São categorias de causas, como essas aqui, que vão servir como repositório de informações ou de causas ou de condições que precisam ser trabalhadas. Mas percebam que essas causas primárias são apenas categorias, são apenas grupos. Jamais uma causa primária pode ser uma causa fundamental. É só uma forma de nós agruparmos elementos semelhantes para facilitar a nossa análise e a organização de todo o processo. Existem algumas formas de definir as causas primárias. Tá? A primeira delas seria a técnica dos 6 M's, que é inclusive a que está sendo abordada aqui nesse exemplo. A técnica dos 6 M's, que é muito usada, talvez seja a mais utilizada de todas, consiste em estabelecer um grupo de 6 causas diferentes, os 6 grupos de causas, todas elas começadas com letra M. Então, matéria-prima, tudo aquilo que tem a ver com insumos. O problema acontece devido a alguma questão ligada a insumos, por exemplo, a sua pureza, a sua qualidade. A métodos, normas, sistemas, procedimentos, manuais que podem estar afetando o problema, ou seja, nesse caso, não é que a norma não esteja sendo executada, é que ela não existe ou está errada. Tá? Se a norma está sendo mal executada, possivelmente é um problema de mão de obra.
Meio ambiente, em que existem condições inadequadas e que fazem com que o problema aconteça. Por exemplo, as pessoas não estão confortáveis, com isso perdem o seu rendimento e erram mais, a temperatura é muito alta, o layout inadequado. Isso contribui para o problema que a gente está analisando. Medições. Medições, todos aqueles fatores que, em decorrência de alguma falha no sistema de medição, impacta no resultado final. Por exemplo, eu posso ter padrões de medida inadequados e esses padrões inadequados geram um erro na disposição da quantidade correta de matéria-prima, por exemplo. Ou uma situação em que os nossos equipamentos de medição não estão devidamente aferidos, o que gera um erro que pode impactar no resultado. Máquinas está ligado a algum equipamento, algum computador, algum recurso do processo que não está adequado, ou mão de obra, pessoas, motivação, satisfação, qualificação, algum elemento que não permita a sua execução de modo apropriado. 6Ms é o mais usado exatamente porque, pela forma como os processos funcionam, é muito pouco provável que exista alguma causa em um processo que esteja sendo analisado que não possa ser agrupado, possa ser colocado em uma dessas 6 causas. Tá? Alguma adaptação pode necessitar ser feita. Por exemplo, onde eu coloco uma informação é uma matéria-prima, a informação pode entrar como algo ligado a um método, a um procedimento. Então, alguma adaptação pode ter que ser feita, mas, de um modo geral, a gente poderia agrupar tudo nessas 6 categorias. Mais uma observação, não é porque são 6Ms que todos vão ter que estar presentes. Nós podemos colocar apenas 3, 4, 5 deles. O importante é que nós asseguremos que todas as causas listadas aqui têm uma relação direta, uma relação de causa e efeito com o nosso problema. Se não houver essa vinculação, não devo colocar. E até melhor, porque se o nosso gráfico fica mais enxuto, apenas com elementos que são realmente relevantes, a nossa análise, segundo passo do nosso trabalho, fica facilitada. Bom, não somos obrigados a utilizar os 6Ms. Existem empresas que preferem usar outra técnica, como por exemplo os 4Ps, semelhantes, só que em vez de 6 grupos vão ter apenas 4, onde os Ps significam políticas, algo mais estratégico, procedimentos, aí está ligado à forma de execução mais operacional de um trabalho, um método de trabalho, planta, indicando recursos de modo geral, e pessoas, né, mão de obra. Então, para algumas situações, pode ficar mais fácil utilizar esse tipo de técnica. E outra possibilidade seria a empresa desenvolver critérios próprios. Nós temos um processo mais particular e nós achamos que, para entendimento das pessoas, fica mais lógico criar categorias mais vinculadas diretamente à nossa realidade. A empresa pode criar os seus próprios grupos. Por exemplo, vejam aqui é um restaurante, e ao invés de usar 4Ps ou usar 6Ms, está sendo usado atitude do garçom, está sendo usado espera, está sendo usado comida e está sendo usado ambiente. Então são fatores que acabam, para essas pessoas que estão inseridas nesse contexto, facilitando um pouco a sua análise. Bom, então o segundo passo seria esse, a definição das causas primárias. E no próximo vídeo vamos dar prosseguimento analisando os outros passos da metodologia a partir daqui.